Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para desfrutar de uma palavra onde se encontra na Bíblia. E hoje eu quero falar de Paulo. Paulo separado para o Evangelho, separado para pregar as boas novas, separado para levar a palavra de Deus até as pessoas. As pessoas hoje, elas são carentes, são necessitadas da palavra de Deus. E na época de Paulo, Paulo também já encontrava este cenário, onde as pessoas precisavam de ouvir a palavra de Deus. E aqui em Romanos, capítulo de número 1, fala assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo, apóstolo, chamado, separado para o Evangelho de Deus. Ele era escravo no sentido de que ele estava preso ao Evangelho, ele estava algemado ao Evangelho. A vida dele era respirar o Evangelho, viver pelo Evangelho, propagar o Evangelho. Então Paulo, ele era uma pessoa que se dedicou à pregação do Evangelho. A Paulo, ele era apóstolo, chamado, separado para o Evangelho de Deus. Eu creio que todos nós um dia fomos chamados. E quando nós fomos chamados para quê? Para pregar o Evangelho de Deus, para anunciar as boas novas, para tirar as pessoas do cativeiro e levá-las a viver uma vida, tirar elas do império das trevas e levá-las para viver o reino do Filho do seu amor. Essa era a incumbência que Paulo recebeu. Ele recebeu essa incumbência e ele levou adiante essa incumbência. Separado para o Evangelho de Deus. Paulo, pelo fato de Paulo ter sido separado para o Evangelho de Deus, não é verdade? Isso nos mostra o compromisso que ele tinha. Ele não fazia nada a não ser para propagar o Evangelho. Todos nós sabemos que recebemos um talento. E esse talento, ele foi nos dado para quê? Para que nós viéssemos desenvolver, para que nós viéssemos levar adiante, para que nós viéssemos semear a semente do Evangelho. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer isso, deixamos de fazer aquilo que foi comissionado por Deus para nós. Nós deixamos de pregar o Evangelho, nós deixamos de levar as boas novas às pessoas. E as pessoas estão aí esperando que nós venhamos nos posicionar para levar o Evangelho adiante. Então Paulo, ele levava isso muito a sério, porque ele sabia que tinha pessoas que necessitavam de receber a palavra viva, a palavra de salvação, para que a vida delas viesse a ser o quê? Transformadas, para que a vida delas viesse a ser uma vida diferente, uma vida cheia de Deus. Então Paulo, ele tinha essa incumbência. Cada um de nós fomos separados para o Evangelho de Deus, como está lá em Efésios 1, 4, 5. Nós devemos levar adiante esta incumbência. Não podemos deixar de levar o Evangelho, pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é a única solução, ele é a única
palavra que leva as pessoas a sair de uma situação ruim e entrar numa esfera de vida. A vida, ela tem poder de transformar as pessoas, ela tem o poder de mudar as pessoas, ela leva as pessoas a desfrutar de Cristo. Cristo é a vida, e essa vida é uma vida de ressurreição. E quando nós levamos as pessoas a desfrutar desta vida, elas passam a desfrutar da graça do Senhor. Então, querido, nós devemos levar adiante essa palavra. Quem era Paulo? Antes, era aquele que perseguia a igreja de Deus, ele perseguia os crentes. Isso também aconteceu conosco. Nós, antes, não queríamos nada com o Senhor. E nós perseguíamos os crentes. Nós blasfemávamos, nós criticávamos, nós, na verdade, rejeitava quando uma pessoa chegava em nossa porta e batia para pregar o Evangelho. Então, tudo isso aí foi uma coisa que nos levou, entendeu, a ficar longe da pregação do Evangelho. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos separou. Fomos separados para pregar tal Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho que liberta as pessoas. Este Evangelho, ele tem autoridade, ele pode mudar a vida das pessoas. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas entram em outra esfera, entram numa esfera de luz, numa esfera de paz, numa esfera de alegria, numa esfera de regozijo, numa esfera onde elas podem desfrutar da salvação de Cristo. Elas passam a ser filhos de Deus, elas passam a desfrutar da graça de Deus. Então, o Evangelho, ele deve ser levado por cada um de nós, para que as pessoas também venham ter experiência, uma experiência viva, uma experiência onde vai levá-las a ser totalmente livre para servir ao Senhor. Amém? Então aqui diz, após ter sido salvo, quando saiu para pregar o Evangelho, o seu nome foi mudado para Paulo. Ele era alguém que perseguia a igreja, agora ele é alguém que leva as pessoas a desfrutar de Cristo, a desfrutar do amor de Cristo, a desfrutar da paz de Cristo. Isso é algo que nós devemos levar até as pessoas. Paulo estava algemado ao Evangelho. Deus separou Paulo e Paulo aproveitar as oportunidades para levar as pessoas, por meio do Evangelho, a se reconciliar com Deus. Paulo valorizava o chamamento que ele teve. Deus o chamou. E assim que chamou, ele levava essa incumbência a sério. Paulo valorizava o seu chamamento. Nós também precisamos de valorizar o nosso chamamento. Fomos chamados para pregar o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação das pessoas. Quando nós abrimos nossas bocas, as pessoas recebem a vida e essa vida começa a transformá-las, começa a modificá-las. Por quê? Porque a palavra é a palavra de vida eterna. A palavra é algo que muda, a palavra traz existência aquilo que não existe. Então nós devemos pregar o Evangelho dia e de noite, dia e noite. Para quê? Para levar as pessoas a se reconciliar com Deus.
Amém? Então aqui está dizendo que nós devemos fazer isso. Essa é a nossa incumbência. Amém? Então fica com essa palavra, leve o Evangelho, pregue o Evangelho e Deus vai os abençoar. Amém? Esse feito. Evangelho.